Olá, gente! Vamos dar continuidade fazendo mais questões de direitos humanos do exame de ordem da OAB. Veja aí esse 15º exame de ordem, diz assim, ó. Em atos de violência que provocam grande comoção social, é comum que setores da mídia, parte da opinião pública e algumas personalidades políticas reclamem por mudanças na ordem jurídica, a fim de que seja implantada a pena de morte como sanção penal. Em relação à pena de morte, segundo o protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, devidamente ratificado pelo Brasil, assinale a afirmativa correta. Aí vem, letra A. É permitida apenas nos casos mais graves de extrema violência contra a pessoa, desde que respeitado o devido processo legal. E aí, gente, certo, errado e por quê? Olha, tá falso. O artigo 1.1 do protocolo vai dispor que nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um Estado parte do protocolo será executado, tá? Então, a única exceção que o protocolo abre no artigo 2.2 é se o Estado fizer uma reserva formulada no momento da ratificação ou da adesão, que preveja ali a aplicação da pena de morte em tempo de guerra, em virtude da condenação por infração penal de natureza militar, de gravidade extrema cometida durante o tempo de guerra, o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, é permitida a pena de morte em caso de guerra declarada, tá? Então, cuidado, até em provas de direito constitucional, cuidado, porque a pena de morte, como regra, ela não é permitida, mas, excepcionalmente, ela é possível em caso de guerra declarada, tá? Então, essa letra aí está dizendo que é permitida apenas nos casos mais graves de extrema violência contra a pessoa, desde que respeitado o devido processo legal. Não é assim que dispõe o protocolo. Ele vai trazer como regra que nenhum indivíduo é sujeito a pena de morte, salvo se o país fez ali uma reserva formulada para aplicação dessa pena de morte quando em momentos de guerra, tá? Como o Brasil assim fez. Letra B diz assim, é proibido em qualquer hipótese, pois o direito à vida é inerente à pessoa humana e tal direito deve ser respeitado e protegido pela lei. Olha, falso, né? Não é em qualquer hipótese, tá? Então, o artigo 2.1, apesar de não admitir qualquer reserva ao protocolo, abre aí uma exceção do Estado fazer essa reserva no momento da ratificação ou da adesão para aplicar essa pena de morte quando a pessoa cometer ali um crime de natureza militar durante a guerra. Então, não é proibido em qualquer hipótese, tá? Então, falso. Letra C, é permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes de ratificar o protocolo, desde que reservado para os crimes mais graves e que a sentença tenha sido proferida pelo tribunal competente. E aí, gente, olha, falso. O protocolo ele só abre exceção para infração penal natureza militar de gravidade extrema cometida durante período de guerra e guerra declarada, tá? Então, falso a letra C. Letra D é proibida de forma geral, admitindo como exceção apenas para o caso de infração penal grave de natureza militar e cometida em tempo de guerra, desde que o Estado parte tenha formulado tal reserva no ato da ratificação do protocolo. Beleza, a letra D é a letra que a gente marca com base no artigo 1.1 e 2.2 desse protocolo, tá? Então, tá aí a fundamentação. Vamos para a próxima questão. 14º exame de ordem da OAB fala aí sobre esse IDC, o incidente de deslocamento de competência, e também do PNDH, né? Mas basicamente ele quer saber aí sobre o IDC. Eles aí, ó, em maio de 96, o Brasil instituiu seu primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1. Na introdução do PNDH-2, adotado em maio de 2002, vem escrito o seguinte: entre as principais medidas legislativas que resultaram de proposições do PNDH figuram a transferência da justiça militar para a justiça comum dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares, Lei 9299/96, que permitiu o indiciamento e o julgamento
de policiais militares em caso de múltiplas e graves violações, como os do Carandiru, Corumbiara e Eldorado dos Carajás. A tipificação do crime de tortura, Lei 9455/97, que constituiu um marco referencial para o combate a essa prática criminosa no Brasil, e a construção da proposta de reforma do Poder Judiciário, na qual se inclui, entre outras medidas destinadas a agilizar o processamento de responsáveis por violações, a chamada federalização dos crimes de direitos humanos, que é o IDC, né, que é o Incidente de Deslocamento de Competência, essa federalização. Em relação ao último ponto escrito, é correto dizer que a federalização contra os crimes de direitos humanos pode ocorrer apenas no seguinte caso. Vê que coisa curiosa. Até parece uma questão do Enem, né? Uma questão gigantesca. Ele começa a falar aí do PNDH e tal, para perguntar uma coisa que não tem nada a ver. Assim, tem um pouco a ver com o PNDH, mas que ele podia perguntar diretamente. Ele quer saber sobre o IDC, o Incidente de Deslocamento de Competência, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, está lá previsto no artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, né, e foi criado para combater as graves violações de direitos humanos, para evitar a impunidade, dando uma chance para que a União ela pudesse resolver essa grave violação de direitos humanos, puxando a competência do sistema de justiça federal para processar e julgar esses feitos que têm uma grave violação de direitos humanos e que o Brasil possa ser responsabilizado internacionalmente. Então, ó, sobre esse IDC, o que é que a gente vai marcar aí? Ó? E vem aí, letra A. Havendo indício de violação de direitos humanos previsto na legislação nacional ou nos tratados internacionais. Olha, é falso, tá? O parágrafo 5º do artigo 109, ele vai dizer que para ver esse IDC deve se configurar essa grave violação de direitos humanos e não somente ter esse indício, tá? Não somente ter um indício. Falso. Letra B, havendo grave violação de direitos humanos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos, do quais o Brasil seja parte. Beleza. É a letra que a gente marca com base no parágrafo 5º do artigo 109 da nossa Constituição Federal, é o nosso IDC, Incidente de Deslocamento e Competência. Letra C, havendo violação das leis protetivas dos direitos humanos, tais quais as leis citadas na introdução do PNDH. Não, tem que haver a violação de tratados internacionais aos quais o Brasil seja parte. Tá? Porque, caso o Brasil descumpra essas obrigações internacionais, ele pode vir a ser responsabilizado internacionalmente. Então, o IDC é uma solução interna para evitar que o Brasil seja constrangido internacionalmente, tá? Então, foi essa solução interna que nosso legislador nosso legislador constitucional derivado, por meio do processo de emenda à Constituição, fez essa alteração em nossa Constituição para trazer essa possibilidade de se retirar do sistema de justiça estadual esse processo e levar para o sistema de justiça federal. Quando a gente fala da federalização, lembre-se, federaliza tudo. Sai da Polícia Civil e vai para a Polícia Federal, sai do Ministério Público Estadual e vai para o Ministério Público Federal, e sai do Poder Judiciário Estadual e vai para o Poder Judiciário Federal. A federalização de todo o processo ou até um inquérito policial, tá? Então, letra B é a letra que a gente marca, letra C, havendo... já li a letra C, né? Letra D, havendo grave violações de direitos humanos previsto na Constituição Federal. Não, grave violações de direitos humanos previsto nas convenções, tá aqui X grande, né? Previsto nas convenções, tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil seja parte. Tá? Bota aqui na câmera, deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Tá? Então, letra D, falso. Vamos para a próxima questão, 14º exame de ordem da OAB. Na hipótese de inadimplência do Estado brasileiro, condenado ao pagamento de quantia certa pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, deverá o interessado, vamos lá, letra A, executá-la perante a Justiça Federal pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. Letra B, pedir que os autos do processo sejam encaminhados ao Conselho de Segurança da ONU para imposições de sanções internacionais. Letra C, reivindicar pelo processo vigente no país, porque as sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são desprovidas de executoriedade.
Letra D, postular perante a Corte a intimação do Estado brasileiro para efetuar o pagamento em 24 horas ou nomear bens à penhora. E aí, gente, qual é a resposta que a gente vai marcar? Olha, vamos marcar aí a resposta com base no artigo 68 do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Bem como aí os artigos 105, 109 e 21 da nossa Constituição Federal. E aí, já sabe qual é a resposta? Olha, letra A, vai ser executada essa sentença no âmbito da Justiça Federal, pelo processo interno para execução de sentenças contra o Estado, é o que dispõe o artigo 68 do Pacto de São José. Tá? E o artigo 67 vai dispor que a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é definitiva e inapelável. Deixa eu ajeitar, porque a câmera ficou um pouquinho torta. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é definitiva e inapelável. Então, ó, vê só, a regra é que o Estado brasileiro deva cumprir voluntariamente aquela sentença, tá? Então, teve ali uma sentença contra o Estado brasileiro deve ali cumprir voluntariamente aquela sentença. Por quê? Porque ali há a incidência do princípio do pacta sunt servanda. Tá, Alexandre, mas o Brasil não cumpriu. E aí o que é que deve se fazer? O peticionário pega aquela sentença da Corte Interamericana e executa como se fosse um título executivo judicial. Vai ingressar com a execução contra a Fazenda Pública, no caso contra a União, colocar a União no polo passivo, distribui essa petição lá na Justiça Federal de primeira instância, colocando a União no polo passivo, tá? Cuidado, porque essa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos não precisa de homologação do STJ, tá? Você deve estar pensando, mas Alexandre, não tem o artigo 105, inciso 1, a linha aí da Constituição Federal que exige a homologação do STJ? Veja, a homologação do STJ é para a sentença estrangeira. Não confunda sentença estrangeira com sentença de organismo internacional. A sentença da Corte Interamericana é uma sentença de um organismo internacional ao qual o Brasil aceitou a submissão à jurisdição. Sendo assim, não precisa passar pela homologação do STJ, porque o Brasil já aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a execução se dá diretamente pela Justiça Federal, tá? Então, a letra A é a letra que a gente marca. Aí toda a fundamentação que a gente aqui trouxe, tá? Beleza. Vamos para a próxima questão? 14º exame de ordem da OAB. Diz assim, ó, em 2014, em pelo menos 24 estados do Brasil, estavam cadastradas mais de 3.500 comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são grupos étnicos, raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória e história própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. O Constituinte brasileiro reconheceu a identidade dos quilombolas e, especificamente, seu direito fundamental a... Aí vamos lá. Letra A, expressão cultural e artística. Letra B, educação em escolas próprias. Letra C, prática religiosa e litúrgica conforme suas tradições. Letra D, propriedade definitiva das terras que estejam ocupando. E aí, gente, qual a letra que a gente marca? Ó, encontraremos a resposta no artigo 68 da DCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 68. Qual é a resposta? Letra D. E também vai ter esse seu direito fundamental à propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, tá? Então, vai caber ao Estado emitir esses títulos de posse e de propriedade definitiva, tá? Lembre-se que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial dos quilombos, tá? Estando, inclusive, tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, ao que dispõe o artigo 216, caput, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Também é importante a gente destacar que os quilombolas terão incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo aí melhoria nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional. É o que dispõe ali o Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo
8º, parágrafo único, tá? Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele também vai abordar aí a questão do direito dos quilombolas, tá? Então, letra D de dado, letra D, a letra que a gente marca, todas as demais letras não estão previstas em nossa Constituição Federal, nem no Estatuto da Igualdade Racial, beleza? Tá aí a fundamentação. Vamos para a próxima questão. 13º exame de ordem da OAB. Diz assim, ó, considere a seguinte informação jurisprudencial. Súmula vinculante número 25 do STF. É ilícita a prisão civil depositária infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Os debates no STF que levaram à alteração de sua própria jurisprudência e à adoção da súmula acima consagraram a prevalência do Pacto de São José da Costa Rica e da sua proibição da prisão civil, artigo 7º e 27 do Pacto. Assinala a opção que contém a tese majoritária, lembre-se sempre prestar atenção no comando da questão, que fundamentou a decisão do STF. Tá? Essa decisão trazida no recurso extraordinário 466343. Tá? A ideia do STF foi que essa prisão civil depositária infiel não é permitida, não é possível, tá? Foi trazida por essa jurisprudência aí, por esse julgado, melhor dizendo, o recurso extraordinário 466343, isso foi consolidado em outros julgados também, depois o STF editou essa súmula vinculante número 25. Também é importante a gente destacar que ainda há a previsão da prisão civil do devedor de alimentos. O devedor de alimentos também ainda pode ser preso por essa dívida civil, tá? Mas o depositário infiel não pode ser mais preso. Observe que o dispositivo no artigo 5º e 67 da nossa Constituição Federal, trazendo essa modalidade de prisão civil do depositário infiel, ainda se encontra lá em nossa Constituição. Não foi revogado o texto constitucional. Não foi revogado o texto constitucional, só perdeu a sua eficácia, porque os dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, que são leis infraconstitucionais, que regulamentam essa modalidade de prisão civil do depositário infiel, não tem força jurídica superior à Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse foi o entendimento do STF. Por quê? Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos tem status de norma supralegal, ou seja, a Convenção é superior ao Código Civil e ao Código de Processo Civil, que regulamentam ali a prisão civil do depositário infiel. Sendo assim, não pode uma lei inferior revogar uma lei superior, tá? Mesmo que essa lei seja mais recente, mesmo que essa lei inferior seja mais recente, ela não tem força para revogar uma lei que é hierarquicamente superior a ela, tá? Então, ó, com base nessa interpretação, aplicando essas regras de hermenêutica jurídica, o STF entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos tem status de norma supralegal e que não cabe, então, a prisão civil do depositário infiel. Vamos, então, aí para as fundamentações. Letra A. A natureza supraconstitucional. Falso. Não é supraconstitucional, tá? É supralegal. Ou seja, abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis infraconstitucionais, tá? A natureza supraconstitucional falso das convenções de direitos humanos, já que estas são universais e possuem força vinculante, tá? Realmente, as convenções de direitos humanos têm força jurídica vinculante, sim, e são universais, beleza, ok. Nem todas são universais, tá? Porque tem convenções que tratam de públicos específicos, tá? Por exemplo, a Convenção dos Povos Indígenas abordam o público específico dos povos indígenas. Então, ela não é universal, ela não é para qualquer pessoa, ela não tem como destinatário qualquer indivíduo, não. Ela tem como destinatário os povos indígenas. A Convenção das Pessoas com Deficiência tem como destinatário as pessoas com deficiência, tá? Não qualquer pessoa. Tá? Então, nem todas as convenções também são universais, tá? Letra B. A natureza constitucional das convenções de direitos humanos, que no Brasil decorre do artigo 5º parágrafo 2º da Constituição de 1988. Falso, tá? Letra C. A natureza supralegal das convenções de direitos humanos, que faz com que elas sejam hierarquicamente superiores ao Código Civil e ao Código de Processo Civil. Perfeito. É a letra que a gente marca, tá?
é a letra que a gente marca com base nesse entendimento jurisprudencial. Letra D, a natureza de lei ordinária das convenções de direitos humanos, considerando que a lei posterior revoga a lei anterior. Falso. Quem tem status de lei ordinária são os tratados internacionais que não sejam de direitos humanos, tá? Esses tratados que abordam questões aduaneiras, questões fiscais, por exemplo, são tratados internacionais que não têm status de norma supralegal. Eles vão ter status de lei ordinária federal, ou seja, tem um status inferior a um tratado, uma convenção internacional de direitos humanos, tá bom? Então, falso aqui também. Aí se encontra a fundamentação. Beleza, próxima questão. Esse terceiro exame de ordem da OAB. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, foi responsabilizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, pela submissão de 179 trabalhadores a condições análogas às de escravos em Belo Horizonte. Este fato gravíssimo comprova, na prática, violação de um princípio crucial acerca dos direitos humanos. Assinala a opção que expressa esse princípio. Olha, quando você coloca uma pessoa na condição análoga de escravo, você está suprimindo todos os direitos básicos e fundamentais desse indivíduo, tá? Está suprimindo aí o direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade, o direito à educação, à saúde, esporte, lazer. Você está limitando tanto os direitos civis e políticos, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, você está violando ali aquela questão da indivisibilidade, da interdependência dos direitos humanos, tá? Então, vamos aí para as alternativas. O princípio do relativismo cultural determina que o trabalho forçado seja combatido apenas nos países onde a legislação defina tal conduta como ilícita. Falso, tá? Falso. Porque a proibição dessa escravização, desse trabalho forçado, dessa condição análoga de escravo, isso é uma norma ius cogens. Isso é uma norma aplicada em todos os países do mundo. Então, não há essa ideia de relativismo. Uma norma ius cogens, ela se aplica a qualquer país do mundo, seja, inclusive para os países que não ratificaram essa norma. Então, nenhum país do mundo, mesmo que não seja membro da ONU, nenhum país do mundo pode praticar esse tráfico de seres humanos, essa escravização, fazer essa conduta análoga à de escravo, tá? Então, falso essa letra A. Letra B, o princípio da razoabilidade, pois não é razoável que pessoas sejam submetidas à condição análoga de escravo. Lógico que não é razoável, né? É lógico que realmente não é razoável. Mas essa questão, ela não indica o princípio da razoabilidade, tá? Até porque essa razoabilidade é um método de interpretação, tá? Você não vai ter como apontamento para essa questão o princípio da razoabilidade, tá? Letra C, o princípio do direito humanitário, pois o trabalho na condição análoga de escravo é desumano. Olha, o direito humanitário ele vai atuar numa situação de guerra. Aqui não é a questão, tá? A questão não fala que o país está numa situação de guerra. O direito humanitário ele atua numa situação de guerra, seja uma guerra civil, seja uma guerra declarada contra outro país, tá? Mas é uma situação de guerra que o direito humanitário vai atuar, protegendo tanto os civis quanto os militares, tá? Então, falso, a letra C. Letra D, o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, pois o trabalho na condição análoga de escravo viola um só tempo os direitos civis e políticos e os direitos econômicos e sociais. Perfeito. É a letra que a gente marca, é a letra D de dado. Aí tá a fundamentação que a gente aqui comentou. Vamos para a próxima questão. O sistema global de direitos humanos foi pensado para proteger as vítimas de violações ou ameaças de violações de direitos humanos. Daí os variados mecanismos que buscam proteção ou reparações em face de diferentes violências. Contudo, dentro do sistema global, há um tratado internacional que instituiu um órgão de caráter permanente. Olha, vamos destacar isso. Dentro do sistema global, temos aí, dentro do sistema global, um órgão permanente, independente, voltado especificamente para
para o julgamento e a punição de indivíduos agressores e não diretamente para a proteção das vítimas. Assinale a opção que indica este órgão. Olha, você vai ter que buscar aí um órgão que é do sistema global, que vai processar e julgar pessoas e que seja autônomo e independente, tá? Então vamos aí para as alternativas. Letra A, Corte Internacional de Justiça, Corte de Haia, instituída pela Carta das Nações Unidas. Olha, falso. A Corte Internacional de Justiça é o órgão jurisdicional da ONU, criado pela Carta da ONU, para processar e julgar estados. A questão desse claro aqui, ó, é para processar e julgar indivíduos, pessoas. Então, já descartamos aí a Corte Internacional de Haia, a Corte Internacional de Justiça, tá? Então, falso, a letra A. O Conselho de Segurança da ONU, instituído pela Carta das Nações Unidas. O Conselho de Segurança também vai analisar, é do sistema global, sim, mas ele vai analisar conflitos entre países, buscar ali a paz e uma segurança internacional. Ele não funciona como um tribunal em si, tá? Então, falso aí. Letra C, o Tribunal Penal Internacional instituído pelo Estatuto de Roma. Perfeito, é a letra que a gente marca. O TPI é esse órgão que vai processar e julgar indivíduos. Foi criado pelo Estatuto de Roma em 98. Esse Estatuto de Roma só entrou em vigor em 1º de julho de 2002. Tá? O Brasil aceitou a submissão ao TPI em 1º de setembro de 2002. Então, o Brasil está submetido à jurisdição do TPI, tá bom? Então, o TPI vai processar e julgar indivíduos pela prática de crime de guerra, crime de genocídio, crime contra a humanidade e crime de agressão. Lembre-se que o TPI é um tribunal penal permanente que só vai processar e julgar esses 4 tipos de crimes. E esses crimes são imprescritíveis. São imprescritíveis. Beleza. Letra D, Corte Europeia dos Direitos do Homem. Olha, a Corte Europeia não é um organismo do sistema global, tá? Instituída pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, tá? Então, falso. E também essa Corte Europeia vai processar e julgar estados e não indivíduos, tá? Então, falso também. Aí toda a fundamentação. Vamos para a próxima questão. Segundo informações do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, no Brasil, nos últimos 20 anos, 70% dos casos de assassinatos a jornalistas ficaram impunes. O CPJ contabilizou 23 assassinatos entre 92 e 2012, sendo 4 ocorreram de janeiro a abril de 2012. Desse total, 14 não foram punidos. Infelizmente, é super comum no Brasil, né? A maior taxa dos crimes não são punidos, inclusive crimes violentos letais intencionais, ou seja, um crime de homicídio. É triste isso. A impunidade reina no Brasil, né? Então, desse total, 14 não foram punidos. Diante desse quadro, sindicatos de jornalistas de vários estados brasileiros propuseram à Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal a federalização da investigação desses crimes, porque, segundo esses sindicatos, tais crimes caracterizam graves violações de direitos humanos. Para que a investigação e julgamento de tais violações sejam federalizados, é necessário que fique demonstrado que se trata de uma grave violação de direitos humanos afirmados em tratados internacionais, do qual o Brasil seja parte e pode, por isso mesmo, responder diante das instâncias internacionais. Além disso, é preciso, olha, temos aí então 2 critérios materiais trazidos pela questão para que haja federalização. Quais são os outros requisitos? Também pode haver essa federalização quando o Estado ele é falho, ele é omisso, ele não está dando conta para processar e julgar aquela demanda, tá? Outros 3 requisitos formais para que haja a federalização primeiro, o PGR, o Procurador-Geral da República, quem pode provocar, quem pode suscitar esse IDC, ele vai suscitar isso ao STJ em qualquer fase do inquérito ou do processo, beleza? Isso é o que dispõe o artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Beleza, então vamos aí. Além disso, é preciso que, letra A, os familiares das vítimas entrem com pedido de incidente de deslocamento de competência perante o STJ. Não, os familiares não têm
legitimidade para atuar, provocando aí esse deslocamento de competência perante o STJ, tá? Então, falso. Os familiares da vítima entrem com mandado de segurança, também falso. Perante o STF, não, nada a ver. Letra C, as autoridades locais entrem com pedido de incidente, não, também as autoridades locais, não. Letra D, o Procurador-Geral da República, beleza. Entre com um pedido de incidente de deslocamento de competência, beleza. Perante o STJ, ok. Que deve julgá-lo favoravelmente, beleza. Letra D é a letra que a gente marca, tá bom? Tá aí a fundamentação, com base no artigo 109, inciso 5º A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal.